Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva e nós vamos dar início aí aos nossos estudos relacionados à matéria aí de administração, tudo bem? Mais propriamente dito aí, administração geral. E eu quero que você, claro, né, visualize aí comigo qual será o tema que nós vamos abordar nesse vídeo, tá certo? Então, nós vamos tratar a respeito da teoria da administração, aliás, teorias da administração, mais propriamente dita aí, a teoria científica. Tudo bem, galera? Bom, a teoria científica da administração é uma teoria voltada justamente aos primórdios da administração geral, onde se verificou a necessidade, né, de, obviamente, ter conceitos relacionados ao trabalho dos indivíduos, dos operários. E aí apareceu um camarada, né, posso dizer assim, muito importante nisso tudo, chamado Frederick Winslow Taylor, que trouxe excelentes recomendações a respeito da administração e como que as organizações, né, para a época, precisavam agir para ter, evidentemente, resultados satisfatórios, ok? Então é isso que eu quero mostrar aqui para você. Quero que você acompanhe aí comigo. Vamos lá, então. Bom, galera, então nós estamos aí, ó, teorias da administração, teoria científica, tá certo? Nós vamos tratar a respeito desse assunto sobre as abordagens clássicas, clássica, burocrática e sistêmica da administração. E para isso, nós precisamos, a priori, de um conceito. O conceito aqui é sobre administração. O que é administração? Então, a administração, pessoal, ela é considerada uma ciência, como você está vendo aqui, ó. A administração é considerada uma ciência, pois utiliza técnicas administrativas para o alcance dos objetivos. E, evidentemente, quando a gente pensa em administração geral, vem à nossa mente também a administração pública. Por quê? Porque é fato, né, que a administração pública ela é uma ramificação da administração, no caso aí, da administração geral. Tudo bem? E por que isso? Porque, a bem da verdade, a administração pública ela tem parâmetros da administração geral, ela se utiliza de conceitos relacionados aí à administração geral. Boa parte dos conceitos, das teorias que você vê hoje na administração pública tem referência aí, evidentemente, com a administração geral. É claro que a administração pública ela não pode esquecer que ela é administração pública e, consequentemente, tem todas as suas peculiaridades, conforme eu coloquei aí para vocês. Então, logo, ela utiliza conceitos da administração geral de forma adaptada por conta disso, ok? Beleza? Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos lá. As teorias administrativas, pessoal, elas nos ajudaram a compreender o que se passa em uma organização e, consequentemente, a isso foram extraordinárias para o avanço na maneira de gerenciar as instituições. Logo, o estudo das teorias auxiliará a compreender melhor os fatores de aplicabilidade das teorias ao longo do tempo e o entendimento de que muitos conceitos são preservados. Olha, isso aqui é bem interessante, tá? Muitos conceitos são preservados. E o que eu quero, na verdade, repassar para você quando eu trato disso, a bem da verdade, é nós olharmos, né, para todas as teorias administrativas, teoria geral da administração, e verificar que esses conceitos são válidos nos dias atuais. Tudo bem? Beleza? Então, mesmo que a gente tenha aí um conceito que é lá no início do século XX, por volta de 1900, por exemplo, ainda assim nós utilizamos esses conceitos, tá certo? E você vai visualizar isso comigo no decorrer, obviamente, do nosso curso, ok? Bom, dando continuidade, vamos lá? Bom, temos aqui então, no caso, né, a teoria científica
tá certo? Administração científica, que é desse camaradinho aqui que eu passei o marca-texto, chamado Frederick Winslow Taylor. E o senhor Taylor, ele trouxe, na verdade, certos conceitos e características da administração científica. A primeira é o processo de seleção. A seleção, de acordo com Taylor, deve ser uma seleção científica do trabalhador. Pensar aqui na seleção científica do trabalhador significa pensar de maneira racional, ou seja, verificar se a pessoa realmente, se o trabalhador, ele tem aptidão, né, perfil para aquele tipo de trabalho que ele vai exercer. Porque é o seguinte, nós estamos falando de uma época por volta aí de 1900, como eu falei. Para ser mais exato aqui, eu vou colocar 1912, tá certo? E aí, o que ocorria? As pessoas, basicamente, elas viviam onde, pessoal? Elas viviam nesse lugar aqui que eu estou desenhando, tá? Ó. Certo? As pessoas viviam no campo, tá vendo? Ó? As pessoas viviam no campo, certo? E elas começaram a sair do campo e, evidentemente, começaram a chegar aonde? Sabe me dizer? Que lugar que é esse aqui que eu estou desenhando? Não? Elas começaram a chegar nas cidades, ok? O desenho não ajuda muito não, né? Ó, nas fábricas, aqui são as fábricas, tá? E aí o camarada, ele estava acostumado aqui no campo a trabalhar com a lavoura, né? Beleza? Com a agricultura, ok? Com plantio, tudo bem? Beleza? Aí ele chega lá na cidade e se depara com o quê? Com fábricas, indústrias. E evidentemente que ele não está preparado para trabalhar nesse lugar. Ou simplesmente o que ocorria era o seguinte, pegava o camarada aqui e jogava ele em qualquer setor, departamento, área de produção e falava assim, ó, você pode trabalhar aí. Sem verificar o perfil, sem verificar a aptidão para aquele tipo de trabalho, sem verificar, sem dar um treinamento, uma capacitação para esse camarada. E consequentemente o que nós tínhamos então nessa situação, o que acabava acontecendo aí, né? Nessa situação, muito desperdício, ineficiência do trabalho, entendeu? Então, pensando em tudo isso, o senhor Frederick Winslow Taylor entendeu a necessidade de uma seleção científica do trabalhador, verificar realmente perfil e aptidão para encaixar a pessoa no lugar certo. E aí, consequentemente, você passa a ter o quê? A eficiência, evitando assim desperdícios. Aliás, é um dos primórdios aí da teoria científica de Taylor, é justamente a eficiência, tá certo? Agora, é claro, a gente pode também entender o seguinte, que o senhor Taylor, ele tinha um foco no operacional, ou seja, ele tinha um foco nas tarefas. Então, logo, ele estava muito mais preocupado com as tarefas, com o operacional, do que propriamente dito assim, com a organização como um todo. Tudo bem? Por quê? Porque o senhor Taylor, ele tinha uma visão, na verdade, deixa eu colocar aqui no cantinho para você pegar, ele tinha uma visão, que nós podemos dizer, que era de baixo para cima. Tudo bem? A visão que ele tinha era uma visão de baixo para cima. Bom, outro conceito aqui de Taylor, tempo padrão. Tempo padrão, outro conceito aqui bem interessante. O trabalhador ele deve atingir, no mínimo, a produção padrão estabelecida pela gerência. Então você foi contratado para obter uma determinada produção, certo? Vamos imaginar aqui uma situação. Você produz máquinas, um tipo de material, e dentro de determinado tempo você tem que produzir esse número X de material, certo? Agora, ele chegou à conclusão desse tempo padrão trabalhando com o conceito de tempos e movimentos. Ou seja, quanto tempo a pessoa leva para produzir um determinado material, para transformar a matéria-prima num produto em processo ou até mesmo um produto acabado, entendeu? Então, o trabalhador ele deve atingir, no mínimo, a produção padrão estabelecida pela gerência. E aí você há de concordar comigo
que se a pessoa ela não atinge aquele padrão mínimo estabelecido ali pela gerência, basicamente ela não vai servir para aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de serviço. Ou vai ser verificado que aquela pessoa vai precisar de uma capacitação melhor, de um treinamento melhor. Tudo bem? Então é bem interessante nós visualizarmos isso. Agora, um outro conceito também que vem de Taylor é o plano de incentivo salarial, chamado aí de homo econômicos. Ó, visualiza aí comigo. Tá vendo aí? Homo econômicos, certo? Plano de incentivo salarial. O que isso significa? Aqui está muito ligada à motivação. Então, a pessoa, para ela, na verdade, produzir, ela precisa estar motivada, certo? Beleza? E a motivação naquela época se valia de quê? De pressupostos materialistas. Pressupostos materialistas. Ou seja, basta eu pagar mais para a pessoa produzir mais. Quanto mais você produzir, mais você ganha. Então, ou seja, uma ideia de produtividade. Você ganha de acordo com a produção. É até interessante que eu vou falar para você agora. Talvez isso possa até te contrariar um pouquinho, tá? Mas faz parte. A gente está trabalhando com algumas teorias, né? Então você pode de repente achar que você não tinha esse conceito até então. Porque a ideia de tudo isso, na verdade, era até inclusive ter uma prosperidade, o funcionário ter uma prosperidade. Ou seja, assim como o patrão tem prosperidade, evidentemente, por conta da demanda, da linha de produção e das vendas, né? Claro, principalmente na época, que tinha uma demanda muito grande, o funcionário também, ele acaba ganhando mais com a sua produtividade. O que acarretou, na verdade, fazer com que as pessoas acabassem, de uma certa maneira, trabalhando muito mais. Trabalhando 2, 3 turnos às vezes, entendeu? Porque é uma linha de produção e, consequentemente, as pessoas trabalhavam de acordo com turnos. E aí o camarada se via assim, poxa, se eu produzir mais, eu vou ganhar mais, então eu vou dobrar aqui a minha carga horária. Mais ou menos assim. Era uma forma de fazer com que as pessoas trabalhassem mais, consequentemente, elas acabavam prosperando. Agora, veja bem, isso é muito interessante, é até motivador. Muitas vezes nós acabamos, de uma certa forma, trabalhando mais para ganhar mais, claro, e tem até a ver com uma coisa chamada hora extra, né? Você pode imaginar essa situação. Agora, isso lá na frente acabou sendo um problema. Por quê? Porque a motivação ela não se baseia somente em pressupostos materialistas. A motivação, as suas forças internas e externas, que faz você se sentir motivado em busca de alcance de objetivos, vai muito além de pressupostos materialistas. Então, evidentemente, o que acabou acontecendo com o tempo é que isso passa a ser um problema, tudo bem? Mas a priori deu muito certo. No início realmente deu bastante certo isso aí. Bom, mais outros conceitos que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, ó. Outro conceito aqui, os gerentes planejam e os operários executam. Então você está lá para executar uma tarefa, você é operário, né? Aqui é conhecido como chão de fábrica. Chão de fábrica. Beleza? Então você é operário, você só tem que executar. Quem está pensando, quem está planejando é o gerente. Olha só, galera, aqui é tão interessante que reza a lenda, né? Reza a lenda que certa vez um funcionário de Henry Ford virou para ele e falou assim: Seu Ford, não dá para a gente construir carros que não seja dessa cor? E o Ford virou para ele e falou assim: Sim, dá sim, desde que seja preta. Por quê? Porque, a bem da verdade, todos os carros de Ford saíam da fábrica com uma única cor, a cor preta, que era uma cor padrão. Aliás, é um conceito daquela época, né, na teoria científica aí de Taylor, a padronização. E uma das pessoas que mais acabou utilizando os conceitos de Taylor foi justamente o Henry Ford, tá bom? Então, essa padronização acabava com que, de uma certa maneira, conseguisse a tal da
eficiência no serviço, entendeu? Bom, outra coisa aqui também interessante para a gente observar é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, deixa eu pegar aqui, abrir uma tela em branco, para você enxergar melhor aqui comigo, ó. Divisão do trabalho. Tá? Outro conceito aqui do senhor Taylor. A divisão do trabalho, pessoal, é o seguinte. A ideia é pegar um trabalho complexo, tá? E dividir esse trabalho complexo em partes mais simples, certo? E aí, consequentemente, a organização conseguirá... Eita, mas quantos olhos tem esse cara aqui, né? A organização conseguirá a especialização do funcionário, do operário. Tá ok? Então, bem interessante essa ideia aqui da divisão do trabalho. E é o que a gente vê muito, na verdade. Ó, se você parar para pensar, veja bem, numa linha de produção, a pessoa ela não vai, na verdade, fazer tudo, né? Ela, na verdade, cada um vai fazer uma coisa. Você já viu linha de produção? Por exemplo, aqui, linha de produção dos automóveis, né, das montadoras de veículos. Cada operário faz uma coisa. Um vai se preocupar, obviamente, com a parte da montagem da carcaça. O outro vai se preocupar com a montagem do motor. E assim por diante. Vai uma linha de produção, certo? Essa linha de produção acaba fazendo com que cada funcionário faça uma coisa. Tá vendo aqui meu celular? Não sei se você consegue enxergar daí, acho que sim, né? Bom, aqui meu celular, imagina a linha de produção, cada funcionário vai se preocupar com uma coisa. Um vai se preocupar com a carcaça, o outro vai se preocupar com a placa, o outro vai se preocupar com a tela e assim por diante. Então você passa a ter aí uma especialização do operário, consequentemente isso vai fazer com que a linha de produção seja muito mais rápida. É bem interessante essa ideia, esse conceito, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Vamos ver. Olha só. Uma coisa interessante, né? Eu tenho aqui também, ó, supervisão. Voltando aqui pro slide. Ó, supervisão. Veja bem, é preciso ter alguém supervisionando o trabalho dos demais. E isso me chama a atenção em que sentido? Até hoje a gente pode ver que boa parte das empresas, né, das organizações, elas têm essa ideia da supervisão, de você ter um supervisor, um encarregado. Para pensar, né, nessa situação. Nas indústrias, né, nas fábricas, você enxerga esse funcionário chamado supervisor. E por que isso? Porque para a época, os funcionários eles eram entendidos como preguiçosos. É isso mesmo, o operário era entendido como preguiçoso. E aí precisava ter um supervisor lá para verificar o trabalho dessa galera, entendeu? Comandando esse pessoal, supervisionando, verificando se ele realmente estava fazendo o trabalho. E aí, essa coisa da ideia da recompensa e da punição. Então, se você produz mais, você ganha mais, mas se você não produz, obviamente, você será punido de alguma maneira, entendeu? Então, é uma situação que ocorre aí na teoria científica de Taylor. Agora veja, essas coisas são bem interessantes. Eu costumo dizer que Taylor tinha uma visão além do alcance, né, para a época, já estava enxergando aí bem o futuro, bem interessante. Porém, obviamente, que nem tudo são flores. Nós temos essas características ótimas da administração científica, mas também passamos a ter alguns certos problemas na teoria aí científica de Taylor, como por exemplo, como eu falei, pressuposto materialista, ou seja, a motivação não está ligada somente a pressupostos materialistas, vai muito mais além. É um sistema fechado, onde não existia uma interação entre as partes. Hoje é um conceito totalmente diferente. Hoje nós temos um conceito que é preciso ter um sistema aberto e não um sistema fechado. Para a época, o sistema era um sistema fechado. Tudo bem? Então, isso, na verdade, passa a ter certas disfunções a teoria científica aqui do senhor Taylor. Tá certo, galera?
Show de bola, vamos lá. Vamos dar continuidade, visualiza aí comigo, que eu tenho algumas outras coisas aqui para ver com você. Eu quero agora resolver algumas questões para você ter uma noção, uma ideia, como que o tema já foi abordado em provas de concursos, tá bom? Veja bem, não estou preocupado agora necessariamente com a banca examinadora em si, tanto que nós vamos resolver questões de algumas bancas para você ter uma noção, porque eu quero que você tenha uma noção geral aqui da nossa matéria, tá? Então veja, olha só, essa questão é da Banca CESP, como você pode ver aqui. Ela diz o seguinte: a administração científica é a escola, só deixando bem claro, tá? As teorias da administração são chamadas, tem esse perfil, né, de ser chamada de escola, até porque a administração é uma ciência, tudo bem? Então a administração científica é a escola mais recente nas teorias em administração, sendo a mais adotada nas organizações nos dias atuais. Pessoal, eu não falei das outras teorias para vocês, né? Mas a gente tem várias teorias aí. Nós temos, no caso, teoria científica de Taylor, temos teoria clássica de Fayol, nós temos teoria burocrática, nós temos teoria das relações humanas, nós temos teoria sistêmica, nós temos teoria contingencial e, claro, evidentemente que estudaremos essas teorias, ok? Agora, para pensar. Se eu falei para você que a teoria da administração científica ela é de 1912, lá no início do século XX, e nós estamos no século XXI, não tem um porquê de você marcar isso aqui como certo, você concorda? Porque a questão está dizendo que a administração científica é a escola mais recente, né, da administração, sendo a mais adotada nos dias atuais. Para pensar, se ela é de 1912, quer dizer que de lá para cá ficamos parados em conceitos de administração? Não faz sentido. Consequentemente, a questão ela está errada. Tudo bem? Beleza? Ela não é a mais recente, ao contrário. A administração científica é a escola, é a administração, é a teoria, né, mais antiga, a partir do momento que a administração passa a ser entendida como uma ciência, ok? A administração passa a ser entendida como uma ciência, logo a administração científica é a mais antiga. Beleza? Vamos lá. Temos aqui mais uma questão para resolver. A questão aqui de 2019, bem recente, caiu no concurso da Unicamp pela banca VUNESP, para profissional para assuntos administrativos. A questão diz assim: a utilização do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, para exemplificar a forma como os trabalhadores eram vistos durante quase toda a primeira metade do século passado, o XX, tem sido recorrente para a explicação dessa visão dos trabalhadores como parte da engrenagem das máquinas sendo movimentados por elas na linha de produção. As máquinas é que providenciavam o ritmo e as ações dos trabalhadores. E o grande objetivo era a manutenção e o aumento da produtividade. Olha, bem interessante aqui, né? Se você com certeza absoluta já assistiu a esse filme, Tempos Modernos aí, de Charles Chaplin, com certeza absoluta, você se lembrou dessa ideia, né? Que as máquinas, elas trabalhavam e o indivíduo ele era entendido como parte da engrenagem, parte da máquina. Então, na verdade, todo o trabalho produtivo era por conta das máquinas e o indivíduo estava lá só para dar continuidade, apertar um botão e assim por diante, certo? Consequentemente, por isso chamado de Tempos Modernos, um filme espetacular aí de Charles Chaplin, que mostra evidentemente como que era a linha de produção da época. Ok? Beleza? Agora, o que a gente tem aqui? Manutenção, nós temos aqui aumento da produtividade e esse contexto todo aí está se referindo a qual administração? Qual teoria da administração é que sustenta essa visão? Fordismo, toyotismo, fayolismo, taylorismo ou estruturalismo? O gabarito da nossa questão, pessoal, olha só, é a alternativa D, taylorismo. Exatamente os conceitos que eu acabei de passar para você,
Lá no filme Tempos Modernos, ele traz total conceitos relacionados a isso, tá? Inclusive tem uma hora que é interessante lá no filme, que mostra lá o personagem, né, de Charlie Chaplin, tendo um tique, né? Ele tá lá dando aperto numa determinada máquina lá, ok? E aí de repente dá um tique nele e o supervisor vem, tira ele, coloca outro no lugar, ele acaba detonando lá com a linha de produção. E é basicamente isso, você é uma engrenagem, se você não funciona, eu tiro você e coloco outro no lugar, certo? Esse era um conceito aí também da teoria científica de Taylor, então logo por isso nós ficamos com gabarito alternativa D. Beleza, galera? Show de bola? Então tá maravilha! Beleza. Bom, é o seguinte, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com o entendimento da matéria, certo? Beleza? Tratamos aí do conceito da teoria científica de Taylor, resolvemos aí algumas questões para você ter uma noção, para você ter uma ideia e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço, até a próxima! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos no nosso curso online preparatório Gabaritando SP Trans para agente de informações, técnico de processos administrativos júnior e também analista de gestão pleno. Bom, e se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos os cursos online de acordo com o cargo, tá certo? E são inúmeras vantagens para você fazer parte da elite da aprovação aqui no Vencendo Concursos. Eu quero mostrar para vocês os cursos preparatórios que nós montamos. Olha só, nós temos o curso para agente de informações. Vantagens: acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter também teoria e questões comentadas, ok? Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Vai ter também material em PDF. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. E vai receber alguns bônus. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. São milhares de questões que estarão disponíveis. Vamos fazer 2 simulados. Nossos alunos terão direito a 2 simulados. 2 redações corrigidas. Isso você não encontra em lugar nenhum. Só mesmo aqui no Vencendo Concursos. E uma revisão de véspera que faremos também. Ó, valor de lançamento do curso preparatório para agente de informações de R$ 397 reais por apenas R$ 197 reais ou 12 vezes de R$ 19,65. Temos o curso preparatório também para técnico de processos administrativos. As vantagens do curso e os bônus são os mesmos, ok? O valor do curso de R$ 497 reais por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. E temos o curso para analista de gestão plena. Também a mesma situação. As vantagens do curso, acesso imediato, limitado, teoria e questões comentadas, material em PDF, todos os bônus, ok? Olha só, de R$ 497 reais por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Para você adquirir um dos cursos, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter os links para agente de informações, para técnico de processos administrativos e também para analista de gestão pleno. Aí, claro, a depender do cargo que você for prestar, você vai clicar no link correspondente e vai para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, ok? Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, certo? Na página do curso, qual você escolher, vai ter também um chat online. Vai ficar um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você digitar lá a sua dúvida que o pessoal vai te responder e tenho certeza absoluta que com as dúvidas sanadas você vai começar a estudar
o quanto antes. Ou você pode também chamar na central de atendimento do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso, ó. Só para deixar claro então para vocês, nós temos aí os 3 cursos, né? Analista de gestão pleno, temos o curso para técnico de processo administrativo júnior e temos o curso para agente de informações. Beleza? Basta você clicar no curso que você deseja e iniciar a sua preparação. Ó, abaixo aí do vídeo na barra de descrição ou na barra de comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Clica agora!